Fala, gênio! Bom, bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático e na aula de hoje nós vamos iniciar um assunto super importante, que é o assunto de funções inversas. Então, gênio, já prepara o seu material, pega o seu caderninho, separa um cantinho, pega aquele copo d'água e anota tudo, porque essa aula vai ser super importante, beleza? Eu sempre lembro, gênio, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema. Assim você ajuda a nossa comunidade a crescer e faz esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Vem comigo, porque após a vinheta a gente vai aprender pra caramba. Então, vem! Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar o conceito de funções inversas. Antes da gente começar a estudar o conceito propriamente dito e entrar direto para o ramo da matemática, que é bem abstrato, eu queria começar com uma pergunta provocativa. Se a gente tem uma função que transforma um valor de entrada em uma saída, será que existe alguma maneira de voltar ao valor original apenas olhando o resultado? Será que, se eu tenho uma função que transforma um número x num número y, e para cada número x, x1, x2, x3, ela transforma esse x1, x2, x3 em y1, y2, y3, etc. Será que existe alguma função que inverte essa transformação? Ou seja, pega agora esses meus números y, y1, y2, y3, e volta a transformar ele no x1, x2, x3? Nós vamos aprender que existem funções que fazem isso. Quando isso acontece, essas funções são chamadas de funções inversas, beleza? Então, eu já deixei aqui um exemplozinho bisurado com um desenho que você vai copiar aí no seu caderninho. Vou até sair um pouco aqui da frente, se você ainda não copiou. Copie isso daqui e copia também essa escala termométrica que está aí, que a gente vai chegar lá nesse exemplo aqui. Mas, agora que você já deve ter copiado, vamos recapitular aqui. A gente sabe que funções transformam números reais, aqui nessa playlist em particular, já falei isso, que as nossas funções vão ser funções reais de variáveis reais, então elas transformam números em números, beleza? Então, eu tenho funções que transformam números reais em números reais. Como essas funções fazem isso? Bem, eu já ensinei em algumas aulas anteriores aí, que normalmente nós podemos ter uma analogia de uma função com uma máquina, beleza? Que pega aqui o número real, você joga esse número real dentro da sua máquina, essa máquina processa esse número real, e como é que ela processa esse número real mesmo? Ela normalmente processa esse número real com operações ou sequências de operações que nós já aprendemos desde a tia Teteca, beleza? Que operações são essas? Soma, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, exponenciação. A gente em breve também vai aprender funções trigonométricas. Mas enfim, normalmente as funções, elas pegam números reais, fazem operações com esses números reais e devolvem números reais. Então é isso que basicamente você tem que ter em mente quando você pensa numa função. Então, se eu tenho uma função f que pega aqui números reais e transforma em números reais, eu quero saber se existe alguma função que consegue pegar esses números reais que foram transformados via a função f naqueles números reais iniciais. E exatamente naqueles números reais iniciais. Como assim? Imagine que a sua função f pegou esse número 1, que eu já coloquei aqui de verdinho, e ela operou de alguma forma nesse número 1 e transformou no número 3, beleza? Então, se eu jogasse o número 1 na minha máquina aqui, a minha máquina pegaria esse número 1, transformaria ele de alguma forma e teria devolvido aqui o número 3, como aconteceu aqui, beleza? Se existir uma inversa para a minha função f, azulzinha, essa função inversa eu vou denotar ela por f a menos 1, mas não precisa se preocupar ainda, porque eu vou fazer algum comentário sobre essa anotação. Essa minha função inversa, ela tem que pegar exatamente esse número 3 e voltar lá no número 1. Então você pode pensar, se existir a função inversa, numa máquina que faz exatamente o caminho inverso do caminho que a função fez, beleza? É assim que você pode pelo menos pensar. Então veja bem,
Se para um número real genérico qualquer eu tiver jogado na minha máquina, beleza? Que faz uma transformação chamada de f, e essa máquina devolve um número y, a minha função inversa tem que pegar esse y e voltar exatamente naquele x. Então, quando você jogar esse seu número y nessa sua máquina, e doravante você vai chamar essa sua máquina, se ela existir, da máquina inversa, ou seja, de f a menos 1, essa máquina inversa, aplicada nesse seu y, ela tem que voltar no número x. Veja que eu coloquei duas máquinas distintas. Eu poderia simplesmente ter dito para você, olha só, a minha função inversa, ela pega esse meu y e joga lá no x, e dizer que simplesmente o meu número y fez aqui o caminho inverso. Mas eu não quero que você pense assim. Eu quero que você pense como duas máquinas distintas. Porque, no geral, a gente está fazendo analogia e olhar para essa máquina aqui, ó, como uma expressão. E, no geral, as expressões que representam as nossas funções, no caso de função e sua inversa, elas serão expressões distintas. Então, sempre pense como uma máquina que inverte o que a sua máquina original fez. Então, se a sua máquina original pegou um número x e transformou num número y, a sua máquina inversa, ou seja, a função inversa, ela vai pegar esse número y e vai transformar ele no x. De modo que você sai do x, e se você aplicar a função e depois a sua inversa, você vai voltar no mesmo x. Veja que você começou no x, chegou no y e voltou no x. E logo logo a gente vai atrelar isso também ao conceito de composição de função. Beleza, gente? Mas antes da gente entrar nesse tema e discutirmos isso matematicamente, eu queria mostrar que isso ocorre naturalmente em outras aplicações. Isso acontece no nosso cotidiano. Nós várias vezes nos deparamos em situações em que funções inversas estão ali presentes e a gente, às vezes, não se dá conta disso. Por isso que eu já deixei esse exemplo aqui, ó, das escalas termométricas. Então vem comigo aqui que eu vou fazer um exemplo que, aparentemente, você olhando assim, você vai falar, o que esse cara está querendo fazer? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E você vai ver que, no fundo, tá sim, está muito, sutil o conceito de função inversa, mas está presente nesse exemplo aqui. Beleza? Vem comigo, gente. Eu acredito que você já tenha estudado aí escalas termométricas com o professor de física. Se você não estudou, você ainda vai estudar. E aqui também no nosso canal nós temos playlist de física e nós temos lá a playlist lá sobre termodinâmica, enfim, e nós estudamos nessa parte esse conceito. Se você ainda não estudou, dá uma corridinha lá, dá uma papirada lá em algumas, pelo menos nas aulas iniciais, que você vai ver esse conceito aqui bem explicadinho. Mas vamos entrar aqui direto, propriamente dito. Quando eu pergunto para você qual é a temperatura que está fazendo aí na sua casa nesse momento, você provavelmente vai me dizer algo do tipo, agora está fazendo 27 graus Celsius, beleza? Essa temperatura que você está me respondendo é uma temperatura medida numa escala. Ou seja, para eu medir uma temperatura, eu preciso, antes de mais nada, definir uma escala de grandeza, uma escala que vai fazer eu conseguir medir aquela minha temperatura. Beleza? Basicamente é isso. Então, se você está me respondendo agora 27 graus Celsius, você está me respondendo uma temperatura numa determinada escala. Que escala é essa? É a escala Celsius. Beleza? Como basicamente a gente define uma escala de temperatura? A gente precisa, na verdade, ter pelo menos 2 pontos fixos. E com esses pontos fixos, a gente consegue calcular a temperatura de objetos em relação àqueles 2 pontos fixos. Basicamente é isso que se faz para calcular a temperatura numa determinada escala. O Celsius, quando ele definiu a escala dele, ele pegou 2 pontos fixos muito estabelecidos e muito claros. Quais são os 2 pontos fixos que o Celsius pegou? Ele pegou os 2 pontos fixos da água. Ele pegou a água quando ela está congelada e a água quando está em temperatura de ebulição. Beleza? Isso ele fez também a pressão atmosférica, porque lá no curso de física você sabe que a pressão ela altera os pontos
fixos das nossas substâncias, beleza? Mas o Celsius, ele pegou, então, os dois pontos da água, o ponto de gelo da água e o ponto de ebulição da água, a pressão atmosférica. Com isso, ele consegue determinar a escala dele, a escala Celsius. E como é que ele fez isso? Ele chamou o ponto em que a água está na forma sólida, ou seja, o ponto em que a água se encontra na forma de gelo, ele chamou aquele ponto de 0 graus Celsius, beleza? Ele determinou o número 0 naquele ponto. Note que isso é totalmente arbitrário. Eu poderia desenhar e formular uma escala, a escala Hacker, em que eu poderia usar esses mesmos dois pontos para a água e dar números diferentes para esses dois pontos. Por quê? Porque esses números que ele colocou não são mandamentos lá, por exemplo, de Deus. Não são mandamentos. Você pode escolher, você é livre para escolher o número que você quiser. O Celsius, quando ele criou a sua escala, ele disse que a água no ponto de gelo vai ser 0 Celsius. Ele disse isso. E a água, quando ela estiver fervendo, ou seja, no ponto de ebulição, ele chamou de 100. Beleza? Ele deu o número 100. De novo, nós poderíamos fazer escalas com qualquer números. Beleza? Já um outro cientista, o Fahrenheit, ele pegou esses mesmos dois pontos da água, ou seja, a água no estado sólido, gelo, e a água, eu já ia dizer água a 100 graus Celsius, né? Tanto é o nosso costume, mas a água no ponto de ebulição e chamou esse outro ponto de 212. Veja que são números distintos, porém eles estão dizendo a mesma temperatura, concorda? Embora os números aqui sejam diferentes, 0 e 32 sejam números diferentes, ele está olhando para a mesma substância na mesma temperatura. Porque a temperatura em que a água fica, na verdade fica não, a água se transforma do estado líquido para o estado sólido na pressão ambiente é a mesma temperatura, beleza? A água não muda de temperatura quando ela está sendo transformada do estado líquido para o estado sólido, beleza? Essa temperatura é igual. O Celsius chamou essa temperatura de 0 e o Fahrenheit chamou essa mesma temperatura de 32. A partir disso, e também do ponto em que a água está fervendo, ou seja, do ponto em que a água está se transformando do estado líquido para o estado gasoso, essa é a transformação que nós chamamos de ebulição, a água está no ponto de ebulição, ou seja, ela está se transformando do estado líquido para o estado gasoso, essa mesma temperatura, beleza? Um chamou de 100 e o outro chamou de 212. Assim, todas as outras temperaturas que nós podemos medir dos corpos, do ambiente, enfim, no geral, elas vão estar relacionadas, só que com números distintos, beleza? Serão números distintos. Porém, esses números estão relacionados através dessas escalas. Pegou a ideia, gênio? É isso. Agora vem comigo. Imagine que, eu sei que você, por ser brasileiro, provavelmente está ouvindo essa aula em português, você já está acostumado com a escala Celsius. E quando eu perguntei qual era a temperatura da sua casa, você me respondeu na escala Celsius. Mas imagine que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os americanos, eles estão super acostumados com a escala Fahrenheit. Então, se eu tivesse perguntado essa mesma pergunta lá numa escola americana, ele teria me respondido em graus Fahrenheit. Agora, será que existe uma forma de relacionar essas duas temperaturas, ou seja, essas duas escalas? Lembrando que a temperatura é a mesma, beleza? A temperatura é a mesma. Os 27 graus Celsius aqui são 27 graus Celsius também lá nos Estados Unidos. Porém, lá nos Estados Unidos, ele não está medindo esses 27 graus Celsius na escala Celsius. Ele está medindo na escala Fahrenheit. Então, ele vai olhar para esses mesmos 27 e vai enxergar no visor um outro valor numérico. Porém, a temperatura, eventualmente, será a mesma, beleza? E é isso que nós queremos calcular aqui. Como nós relacionamos duas escalas termométricas?
E é muito simples, é uma conta matemática. Imagine aqui, ó, que eu tenho uma temperatura na escala Celsius, beleza? Por exemplo, 41 graus Celsius. E a gente vai fazer essa conta. Imagine que eu estou um dia de calor, aquele calor absurdo, Rio 40 graus, 41 dando lá no termômetro da Central do Brasil. Qual seria a temperatura que um americano veria lá no seu termômetro em Fahrenheit? Então, nós vamos relacionar isso, beleza? Vou colocar aqui, ó. Eu quero que você perceba que a temperatura é a mesma, beleza? A temperatura é a mesma. O valor que as duas escalas estão mostrando são valores distintos. Assim como 0 graus Celsius seria 32 graus Fahrenheit. Ou seja, a temperatura em que a água está se transformando do estado líquido para o estado sólido, para o Celsius é 0, para o Fahrenheit é 32. Da mesma forma, se eu tenho uma temperatura aqui qualquer, na minha escala Celsius, essa temperatura vai ser uma outra temperatura na escala Fahrenheit. E o que nós queremos fazer é justamente relacionar essas duas temperaturas. Então, se eu tinha uma temperatura T Celsius aqui, eu tenho relacionada a ela uma temperatura T Fahrenheit. Beleza? Como nós relacionamos isso? Nós vamos fazer como se fosse uma proporção aqui. Olha só. Eu vou dizer que esse pedacinho aqui está para esse pedação todo, assim como esse pedacinho aqui está para esse pedação todo. E essa proporção é a mesma nas duas escalas. Então vamos fazer isso? Vamos. O que é esse pedacinho aqui? Ó? Esse pedacinho aqui, ó, é essa minha temperatura em Celsius, beleza? Menos essa temperatura aqui, certo? Que é o 0 graus Celsius. Tranquilo? Esse pedacinho aqui, ó, é isso aqui tudo, que seria a temperatura em Celsius menos esse 0 aqui. E esse pedação todo aqui seria o 100 menos esse 0 aqui, certo? Porque isso aqui tudo, esse pedação todo, está representando esse 100. Então, seria 100 menos 0, beleza? Então, esse pedacinho está para esse pedação todo, assim como esse pedacinho aqui, ó, está para aquele pedação todo. Agora, quem é esse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho aqui, ó, é a temperatura em Fahrenheit menos esse 32 aqui, ó. Então, esse pedacinho aí é a temperatura em Fahrenheit menos o 32. Beleza? Assim como eu fiz aqui, ó, ele menos 0, eu estou fazendo esse menos 32, beleza? Está também para esse pedação todo aqui, ó. Quem é esse pedação todo? É o 212 menos o 32 também. Beleza? Beleza, gente. Então, tá bonito. Nós acabamos de relacionar as duas escalas. Eu sei que você já viu isso outras vezes. Se não viu, procura no nosso canal aí, que nós temos aulas específicas explicando isso aqui bem bonitinho. Aqui eu só estou querendo relacionar para você esse conceito ao conceito de funções inversas. Tranquilo? Quando a gente faz essa conta aqui, ó, a gente chega à seguinte expressão. A gente chega ao seguinte. 100 menos 0 é 100. E temperatura em graus Celsius menos 0 é temperatura em graus Celsius. Então eu sei que temperatura em graus Celsius dividido por 100 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32, temperatura em graus Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. 212 menos 32 é o famigerado 180, que aparece aí naquela forma de conversão. Então, olha que gênio, nós acabamos de encontrar uma expressão que relaciona essas duas escalas termométricas, beleza? Nós acabamos de encontrar uma relação entre essas duas escalas termométricas. Inclusive, nós podemos aqui, ó, cortar, beleza? Porque tem um 0 aqui, eu posso cortar com esse 0 aqui. 10 e 18 dá ambos para dividir por 2. Ainda vou cortar aqui mais um pouquinho. E eu consigo, então, multiplicando por 2 dos dois lados aí, eu vou encontrar aqui uma expressão um pouco mais amistosa, um pouco mais bonita, que eu vou escrever aqui de amarelinho. Eu consigo escrever o seguinte, que a temperatura
em graus Celsius dividido, eu dividi por 2, né? Então vai dar 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Acabamos de encontrar aqui uma relação entre as duas escalas. Beleza? De forma que o seguinte, gênio, é isso que eu quero que você perceba com muito carinho. Eu consigo agora, uma vez que eu encontrei essa expressão aqui, matemática, que relaciona essas duas escalas, eu consigo agora dizer qual é o valor de uma escala se eu tiver o valor na outra escala. E vice-versa. E é isso que eu quero que você entenda. Imagine o seguinte, que você, claro, brasileiro, você só consegue medir a temperatura em graus Celsius. Você está acostumado a medir a temperatura em graus Celsius. Então, se você isolar aqui, ó, a temperatura em graus Celsius, você consegue, a partir de uma temperatura em graus Fahrenheit, descobrir qual é a sua temperatura em graus Celsius. Como é que você faz isso? É só você isolar aqui, ó, nessa sua expressão, é só você isolar a temperatura em Celsius. Então, nós que somos brasileiros, nós que conhecemos bem a temperatura em graus Celsius, se alguém lá dos Estados Unidos me der uma temperatura em graus Fahrenheit, eu consigo calcular ela facilmente em graus Celsius, isolando aqui essa minha expressão. Quando eu isolar, olha só, esse 5 está aqui dividindo, ele vai para lá multiplicando. E aí eu posso escrever isso aqui assim, ó, 5 sobre 9 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 32. Beleza? Essa é a fórmula de conversão de Fahrenheit para Celsius. Beleza? Então, você como brasileiro, se ouvir lá uma temperatura dada do seu amigo americano, ele fala, ó, agora tá 41 graus Fahrenheit. Beleza? Você consegue rapidamente converter essa temperatura para graus Celsius. Da mesma forma, o seu amigo americano, que só consegue entender a escala a partir da escala que ele está acostumado, que é a escala Fahrenheit, ele também consegue saber a temperatura que ele está sentindo naquele momento através de uma temperatura que você passou para ele em graus Celsius, beleza? Como ele faria isso? Ao invés dele passar esse 5 para cá, ele passaria esse 9 para cá e esse 32 para lá, né? Então, isso daqui, ó, é você. Agora, o seu amigo, que só conhece a temperatura em graus Fahrenheit, o que ele fazia? O que ele faria? Ele passaria esse 9 para lá, então ele ficaria com 9 quintos da temperatura em graus Celsius, certo? Porque ele passou isso aqui para cá, passou multiplicando, certo? E agora ele passaria esse 32 para lá. Esse 32 está aqui subtraindo, passaria para lá somando. Então ficaria mais 32. De forma que, imagine que esse teu amigo falou para você, ô José, aqui nos Estados Unidos está fazendo nesse momento 41 graus Fahrenheit. Aí você dizer, pô, tá calor pra caramba. Tá calor do ponto de vista se esse 41 fosse medido em graus Celsius. Só que esse 41 não está medido em graus Celsius. Esse 41 está medido em graus Fahrenheit. Beleza? Então, esse seu amigo passou para você 41 graus Fahrenheit. Você quer saber se tá calor ou se tá frio. E aí, o que você vai fazer? Você pega esse 41 aqui, ó, e coloca aqui na sua fórmula, certo? Porque essa fórmula é sua, do brasileiro. Então, para você saber a temperatura em graus Celsius, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 41 e vai substituir ali, ó. Você vai ter 5 sobre 9 vezes... A temperatura, né, 41? 41 menos 32. Beleza? 41 menos 32 dá 9. Não dá 9? Dá 9. Então, isso daqui dá 9. Se isso daqui dá 9, 9 depois dividido por 9, você pode cortar, certo? Então, a temperatura em graus Celsius é 5 graus Celsius. Então, veja que 41 graus Fahrenheit, na verdade, são 5 graus Celsius. Ou seja, não está quente. Muito pelo contrário, você teria que colocar um casaco. Casaco esse que os
Os cariocas nem estão acostumados com esse tipo de frio, que raramente no Rio de Janeiro dá 5 graus Celsius. Acho que nunca deu. Enfim, não tenho essa informação nesse momento, mas eu acho que não tem. Então veja que 41 graus Celsius, 41 graus Fahrenheit, em Celsius é 5 graus Celsius. Beleza? Então, a gente transformou a temperatura Fahrenheit em graus Celsius. Da mesma forma, se você chegasse para o seu amigo e dissesse que está hoje 5 graus Celsius, quanto que o seu amigo teria encontrado lá? Então agora a gente vai fazer a conta do ponto de vista em que você disse que foi para Petrópolis, lá uma madrugada muito fria, e disse que lá estava 5 graus Celsius. Então agora, a sua temperatura, esse aqui é o exemplo 1, esse aqui é o exemplo 2. Agora é você que está passando a temperatura para o seu amigo. E está 5 graus Celsius. É óbvio que eu sei que se você é um aluno muito inteligente e já percebeu que você vai ter que encontrar justamente os 41 Fahrenheit. E é isso que é o cerne da nossa aula de funções. Você meio que já está invertendo aí os valores. Mas preste atenção comigo. Você disse para ele que está 5 graus Celsius, beleza? Como é que esse seu amigo calcula esses 5 graus Celsius? Ele só entende a temperatura em Fahrenheit. Então ele vai usar a fórmula dele. A fórmula dele diz que a temperatura em Fahrenheit é 9/5 da temperatura em Celsius mais 32. Então ele vai ter que fazer essa conta aqui. Você fez essa conta aqui. Ele vai ter que fazer essa conta aqui, gente. Então deixa o seu amigo fazer a conta. Seu amigo fazendo a conta, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar 9/5 da temperatura em graus Celsius. Qual a temperatura em graus Celsius? 5. 5 graus Celsius. Isso daí mais 32. Tem multiplicação por 5 e tem divisão por 5, eu posso cortar, certo? Cortou. Então eu vou ter 9 mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 9 mais 32, que é os 41. E aí ele consegue entender esse 41 na escala dele. E aí ele vai dizer, pô, tá frio lá. Não tá o frio que eles estão acostumados, mas tá o frio. E agora o que eu quero que você perceba, gente, é que no fundo, o que você está fazendo quando você está trabalhando com escalas termométricas é trabalhar com inversões de funções. Por mais que isso não pareça, eu sei que, assim, matematicamente é algo muito mais complexo, muito mais sutil, e a gente vai discutir a sutileza matemática. Mas, no fundo, o que você está fazendo é isso. É uma inversão de funções. A sua temperatura em graus Celsius, através da temperatura em Fahrenheit, te dá uma expressão. Que você poderia escrever isso aqui como uma função. Isso aqui, no fundo, é uma função. Beleza? Aqui você tem a variável independente x, e aqui você tem a variável dependente y. Você poderia escrever y igual a 5 nonos vezes x menos 32. E você teria uma expressão para a função. E essa outra expressão que você está vendo aqui, seria o inverso daquela expressão de cima. Porque veja que se, por um lado, o 41 aqui levou ao 5, nessa expressão, 41 aqui levou a 5 aqui, esse mesmo 5 para essa expressão foi levado ao 41. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Você tinha o 5 aqui, na escala Celsius, e você foi levado na escala Fahrenheit ao... na verdade, é isso, né? Eu te dei 41, desculpa. Ah, não, é 5 mesmo. Eu que estou fazendo confusão, tá certo. É porque eu comecei com Fahrenheit. Perdão por isso. Mas eu tinha aqui, os 5 Fahrenheit, quer dizer, os 5 graus Celsius, esse 5 foi levado ao 41 Fahrenheit. Beleza? Da mesma forma que o 41 Fahrenheit foi levado aos 5 Celsius. Ou seja, você tem uma função direta aqui, que pega esse 5 e transforma no 41, pegou o 5 aqui e transformou no 41, e tem uma função inversa, que pegou esse mesmo 41 e transformou lá no 5.
Então, se isso aqui era a minha função f, beleza? Essa minha azulzinha aqui, ó, foi a função f a menos 1. Então veja que esse conceito, por mais que ele seja um pouco abstrato, e a gente vai trabalhar ele agora da forma abstrata, porque nós vamos olhar para isso matematicamente, ele aparece no nosso cotidiano, beleza? E essa daqui é só uma das ocasiões em que isso acontece. Mas se você gostou, vem comigo, não saia daí. Anota tudo, eu vou até sair da frente para você anotar, se você não anotou ainda. Anota tudo aí, beleza? E vem comigo porque esse quadro vai apagar e aí sim a gente vai estudar agora o conceito matemático de função inversa, beleza? Então, vem comigo. Gênio, tô de volta. E eu ia apagar esse quadro e iria continuar a aula, mas para essa aula não ficar muito grande, e aqui eu já expliquei bem o que eu queria mostrar para vocês, eu vou fazer a parte sutil, não sutil, né? Mas a parte matemática da coisa na próxima aula. Então não perca essa próxima aula. Agora, antes da gente acabar aqui, eu queria que você pensasse, é um exercício para você fazer em casa. Eu queria que você pensasse no seu cotidiano aonde esse tipo de situação também ocorre. Então é um exercício para você pensar. Será que esse exemplo que eu estou te dando aqui é o único exemplo em que ocorre essa aparente situação em que eu tenho um valor e inverto esse valor? Ou será que existe algumas outras situações em que isso acontece? O meu exercício é que você olhe para o seu mundo à volta e tente encontrar alguma relação em que isso ocorre. E aí, escreve para mim nos comentários aí o que você encontrou e eu te digo se você está certo ou se você está errado nesse sentido de que nós podemos associar essa situação a funções inversas. Beleza, gente? Então vem comigo que aqui você se torna um hacker de verdade. Vem!